Olá, seja muito bem-vindo ao meu treinamento Crer para Crescer. Eu sou o pastor Glauter Rocha, pastor há mais de 21 anos e professor de aconselhamento bíblico. E também autor de 2 livros, O Valor da Tempestade e Deus Só Faz o que Quer. Este último, eu tenho disponibilizado ele como e-book gratuitamente na internet. E muito provavelmente você que está assistindo esse treinamento, você recebeu este livro em seu e-mail e por isso está fazendo parte do meu grupo no WhatsApp e também na minha lista de e-mails. Bem, este treinamento Crer para Crescer, eu vou disponibilizá-lo em 3 dias. Então, você está tendo acesso hoje, amanhã eu vou disponibilizar novamente e no 3º dia, conteúdos diferentes. O meu objetivo é que este conteúdo venha a edificar a sua vida. Eu realmente acredito que o crescimento é algo que faz parte da nossa natureza original. Deus nos criou para crescer, para dilatar o nosso conhecimento, nosso universo afetivo e tomar decisões segundo a sua palavra. Então, neste treinamento, eu vou realmente apresentar princípios para você que vão ajudá-lo a desenvolver tudo fundamentado na palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Bem, vamos ao treinamento e eu espero que realmente Deus abençoe muito, muito a sua vida. Amém? Bem, vamos ao treinamento agora e que este conteúdo possa transformar a sua vida. Deus te abençoe e vamos iniciar. Então vamos dar início ao nosso curso Crer para Crescer, usando somente a Bíblia. Bem, eu quero começar mostrando a você aqui a estrutura do treinamento Crer para Crescer. Observe que eu coloco aqui a palavra método e depois 3 expressões. Cada uma delas significa que eu vou dar uma aula sobre elas. Então, hoje você está tendo acesso, vai ter acesso, conheça sua origem. Depois, conheça o que deu errado e conheça o novo caminho. Disse o Senhor Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Certamente, essa estrada de conhecimento vai conduzi-lo a um lugar de crescimento. E eu realmente acredito que esse curso vai edificar muito a sua vida. Então, nesse primeiro momento, nós vamos para conheça sua origem. Eu quero começar, antes de tudo, fazendo essa pergunta a você, o que é um método? Eu não sei se você sabe, mas método é igual a caminho. Então, todo método é um caminho. E todo caminho tem começo, meio e fim. E o caminho que nós vamos trilhar aqui, ele se baseia na Bíblia. Por isso, esta afirmação. A Bíblia é o único livro que revela a nossa origem de maneira honesta e fiel. Bem, esse curso é um curso cristão. E como cristãos, o nosso documento, a base da nossa fé encontra-se nas Sagradas Escrituras, que compreendem o Antigo e o Novo Testamento. São 66 livros inspirados por Deus, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Nós temos nesse conjunto de livros a vontade de Deus revelada. E também, na Bíblia, eu identifico a mente do nosso Senhor. Então, quando eu conheço a Bíblia, eu estou me familiarizando com aquilo que Deus deseja e com aquilo que Ele quer para a minha vida. Então, eu quero começar com essa citação que encontra-se no Salmo 119, verso 105, onde nos é dito: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos
e luz que clareia o meu caminho. A versão que eu estou usando aqui é a NVI. Com esta declaração, fica claro que o nosso estudo aqui vai ser cheio de luz, porque a palavra, sendo ela lâmpada, ela tem esse poder de iluminar, de tornar claro o lugar onde nós vamos pisar. Então, para a aula de hoje, eu quero que fique muito claro para você exatamente esses 3 assuntos que eu coloquei aqui ao redor da palavra Deus, porque eu entendo que Deus é quem cria, segundo a Bíblia, Deus é quem nos dá um propósito e Deus é quem nos orienta. Então, não há como a gente conhecer a nossa origem à margem disto. Então, nesse curso Crer para Crescer, vai ficar claro, já nesta primeira aula, que você foi criado com um propósito e o próprio Deus vai orientar este propósito. E daqui a pouco você vai ver que o propósito para o qual você foi criado tem tudo a ver com o título que eu estou dando a esta aula. Bem, vamos começar aqui lendo Gênesis capítulo 1, verso 26. A palavra Gênesis significa origem. E preste bastante atenção nessa citação bíblica. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dê uma paradinha aqui. Por que a expressão façamos? Porque o Deus do cristianismo é um Deus trino. Ele é um, mas ao mesmo tempo ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu e você fomos criados pelo Deus trino. Esta é uma das razões do porquê ficamos tão incomodados com a solidão. Nós fomos criados não só para ter comunhão com Deus, mas termos comunhão uns com os outros. Continuando a leitura. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Essa declaração, que se encontra em Gênesis 1, 26, eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que eu fiz questão de destacar aqui em vermelho. Nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você sabe o que é imagem e semelhança? Está claro isso para você? Às vezes, muitos cristãos dizem isso. Olha, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Ok, o que é isto? Bem, biblicamente, essa expressão significa que você é diferente dos demais seres vivos existentes, exatamente porque somente homem e mulher foram informados, e somos informados pela palavra de Deus, de que fomos criados com essa característica. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos seres pensantes, somos seres que sentem e somos seres que agem. Vamos lá. Pensar. Pensar aqui significa que você tem uma capacidade de interpretar, de fazer planos, de imaginar as coisas mesmo antes de acontecerem, de você produzir algo. Foi lhe dada uma capacidade que essa coisa aconteça na sua mente, em primeiro lugar. Então, esse atributo que Deus nos deu é algo poderosíssimo. Nós temos também o que é chamado o reino dos afetos, onde nós temos o sentir. A afetividade, as afeições, tristeza, alegria, encantamento, isso tudo também nós recebemos da parte de Deus. Tanto pensar quanto o sentir estão impressos em nossa natureza. E, por último, nós temos aqui uma questão volitiva, que diz respeito
as ações, as materializações que fazemos daquilo que nós pensamos ou sentimos. Muitos de vocês já devem ter escutado que, às vezes, nós agimos por impulso. Então, nós agimos e depois vamos racionalizar o que fizemos. Na verdade, essas três coisas não se separam. Nós estamos aqui fazendo uma análise, obviamente, separando de forma apenas para ficar claro que você compreenda que essas três realidades existem, que são, a relação delas é invisível para nós, e o tempo todo nós somos seres que pensam, que sentem e que agem o tempo todo. Então, isto significa imagem e semelhança de Deus. Então, Deus nos criou, guarde isso agora, e essas palavras têm uma razão de ser, que depois vão ficar mais claras quando a gente for para a segunda aula. Preste atenção. Você foi criado, o homem e a mulher foram originalmente criados de forma perfeita. Então, havia uma plenitude na maneira de pensar. O homem pensava corretamente, seus pensamentos não eram confusos. A questão do sentir, de igual modo, era um sentir pleno, prazeroso, dado por Deus, e não havia nenhum hábito escravizatório. E, por último, o agir. Como o agir é resultado, na maioria das vezes, do pensar e do sentir, o agir também era um agir harmônico. Então, Deus criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Logo, eles têm esta capacidade. Mas vamos continuar. Além de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós também, biblicamente fica claro, fomos criados com um propósito. O que isto significa? Significa que, após Deus nos criar, Ele nos dá uma direção, Ele diz como devemos viver. Vamos ler aqui Gênesis 1, 28, e isso vai ficar muito claro. Vamos lá. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Eu quero destacar a palavra dominem. Essa palavra é muito importante. Sendo o homem e a mulher seres criados à imagem e semelhança de Deus, eles também possuem em sua natureza a capacidade de produzir cultura. Aqui você tem três imagens. Você tem o homem plantando, você tem uma escrita e você tem experiências feitas em laboratório. Nós poderíamos ter outras imagens aqui, composições musicais, poesias sendo feitas, aulas sendo dadas. Poderíamos mostrar aqui a confecção artesanal de cadeiras, por exemplo, de mesas. Poderíamos mostrar máquinas imensas dentro de uma gráfica funcionando. Eu quero que vocês compreendam que o ser humano, Deus nos criou com uma potência criativa. Há dentro de cada um de nós sementes diversas para crescimento. Então, não seria errado dizermos que fomos criados para crescer e expandir. Deveríamos achar estranho, não quando uma pessoa é muito curiosa, quando ela quer crescer, desenvolver, conquistar. Nós deveríamos achar estranho quando o ser humano não tem esse desejo. Porque se ele não tem esse desejo, alguma coisa está errada em sua natureza. Porque verdadeiramente, biblicamente, nós fomos criados para crescer. Aqui eu coloquei produzir cultura.
Agora que eu tenho a ideia de que fui criado à imagem e semelhança de Deus, com a potência para criar, chegamos ao terceiro ponto da nossa aula, onde, com essa passagem bíblica, fica claro de que, além de sermos criados com uma natureza criativa, o próprio Deus iria nos orientar em como deveríamos viver e desenvolver esse potencial criativo. Gênesis 1, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus: disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Observe essa expressão que também destaquei em vermelho. Disse Deus. Irmãos, como é preciosa a orientação de Deus. Você vai observar que Gênesis 1 e Gênesis 2 mostram um mundo harmônico. O homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, sabendo o que deveriam fazer, recebendo orientação de Deus. Aí você vê o mundo funcionando em paz. Você vê a harmonia nas relações, harmonia entre o céu e a terra, harmonia no ambiente familiar, harmonia conjugal, porque havia harmonia na relação com Deus. Então, a relação com Deus em harmonia refletia em todas as demais áreas da vida humana. Então, você está conhecendo aqui, nesta primeira aula que eu estou disponibilizando para você, a sua origem. É a sua origem a minha origem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com um propósito e deveríamos ser guiados o tempo todo pela doce, maravilhosa e preciosa voz de Deus. Assim deveríamos viver. Olhe para este casal aqui. O sorriso nos lábios, realizando o trabalho. Essa imagem da jardinagem, ela se combina tanto com esse ser humano criado por Deus, colocado por Deus no jardim, e esse ser humano trabalhando. Havia alegria no coração do homem e da mulher. E eu gostaria de encerrar essa primeira aula dizendo o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Preste atenção. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E você pode observar nesta primeira aula, onde você está conhecendo a sua origem, que você recebeu potências de Deus em sua natureza para expandir, para crescer, para desenvolver, para prosperar em todas as áreas. Não há dúvida que o Deus da Bíblia é um Deus de progresso, é um Deus de melhora, é um Deus de crescimento. Então, como é importante nós entendermos a nossa origem. Bem, na segunda aula, nós vamos estudar o assunto o que deu errado. Porque se o mundo se tornou isso que estamos vendo hoje, se você, por alguma razão, está estagnado, o que deu errado? Eu peço já que você nutra aí do seu coração uma grande expectativa para essa segunda aula, que com certeza vai ser muito especial. Preste atenção, você acabou de assistir essa aula e o que eu quero agora de você? Eu quero comentários. Eu quero que você coloque aqui no nosso grupo de WhatsApp observações, de repente alguma pergunta,
alguma consideração, quem sabe um pequeno testemunho de áudio sobre, de repente, a sua experiência aí, você que se converteu e viu o crescimento na sua vida. Fiquem à vontade. O grupo está aberto agora. Por favor, eu só vou retirar algum comentário, algum post que for inconveniente ou que não estiver dentro do assunto que estamos tratando, ok? E eu estou muito alegre que você está participando do nosso treinamento Crer para Crescer. Novamente, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe muito e amanhã teremos mais uma aula do nosso precioso treinamento Crer para Crescer. Eu sou o pastor Glauter Rocha e eu creio, irmãos, que podemos crescer usando somente a Bíblia. Deus te abençoe.